Pessoal, boa noite a todos. Como assim falou, faz muitos anos já. Eu costumo dizer que essa aqui é a nossa segunda casa, né? Nossa passada, do Obreiros da Luz. E aqui a gente já tem um bom tempo de vem, a gente sempre muito à vontade, sempre bem em casa já. Hoje eu escolhi um tema para falar sobre o medo, que é um tema que é pouco falado na casa espírita. De uma maneira geral, a gente acaba falando muito pouco sobre o medo. E quando a gente vai pesquisar um pouco sobre o que seria o medo, qual que é a sua função na nossa encarnação, no nosso processo evolutivo, a gente vai ver que o medo é um instinto de conservação da espécie. Né? Ele tem a mesma função, por exemplo, que tem a sede, que tem o sono, que tem a fome, que é uma espécie de emoção, de sentimento que avisa que tem alguma coisa que é para você se preparar para alguma coisa. Né? Quando o nosso corpo precisa de nutrientes, a gente sente fome, que é um aviso que o nosso corpo precisa de algum tipo de alimento, algum tipo de nutriente. Da mesma forma, a sede, o sono, né? Quando o corpo está sobrecarregado, precisa de descanso, de recarregar as energias, o sono daí faz esse aviso. E o medo também ele tem essa função. Então, diante de alguma situação de perigo, automaticamente ele vai emitir um sinal para que a gente passe a ficar mais ligado naquilo, né? E normalmente é uma reação que ele causa na gente, seja uma reação de fuga ou de contra-ataque. Antigamente, até essa semana eu estava assistindo algumas palestras sobre o tema, antigamente, na época das cavernas, né, os homens saíam para caçar e eles precisavam ficar muito atentos, muito alerta, porque podiam ser atacados por algum felino, alguma coisa, algum animal. E no momento que eles se dessem de cara com alguns desses animais, o medo ia fazer com que eles reagissem. E essa reação ia ser instintiva, né? No caso, a fuga ou tentar um contra-ataque. E por que ele tem que ser quase que automático essa reação? Se vocês imaginem uma pessoa encontrada de cara com um felino grande, numa mata, numa floresta, e o felino se prepara para pular, para pegar, e a pessoa começa a pensar, né, o que eu posso fazer agora? Se eu for para cá, eu vou ter uma árvore assim para me subir, mas se eu for por aqui, enquanto ele está pensando nisso, o animal já pegou ele. Então, por isso que o medo ele tem essa função, e ele vai fazer com que a pessoa reaja de uma maneira rápida, né? Vai fazer o que é preciso, o que dá tempo de fazer na hora, para ele conseguir resolver aquela situação. E por que ele é um instinto de conservação? Porque, normalmente, a pessoa que tem medo de altura, por exemplo, ela dificilmente vai cair de um lugar alto, né? Porque ela dificilmente ela vai subir nesse lugar alto. Então, essa sensação ela vai ser para proteger. Por isso que é um instinto de conservação, para conservar. Então, dificilmente uma pessoa que tem medo de altura vai cair em um brinquedo alto, vai praticar um esporte radical, porque essa situação vai fazer com que ela fique retraída, e ela vai evitar o máximo. Mas o medo, então, ele é útil, ele acaba sendo útil na nossa vida, mas, como tudo na vida, em excesso, ele acaba sendo prejudicial, né? Então, se o medo em excesso, ele vai te paralisar. Por isso que até o título da palestra, ele seria um medo que paralisa, porque o medo em excesso, ele vai nos paralisar, ele vai fazer com que a gente não mude de estágio, né? E a gente vê, como a gente já estuda o Evangelho há muitos anos, há muito tempo, o Evangelho nos convida a caminhar, ele nos convida a andar, a sair do lugar, a se movimentar. E se nós tivermos esse medo da mudança em excesso, nós vamos ficar paralisados e não vamos conseguir evoluir, que é o objetivo de cada um de nós encarnados aqui. Né? Então, se a gente for pegar os principais medos que se tem falado, né, o medo mais comum hoje na humanidade seria o medo da morte, seguido pelo medo de falar em público. Que curioso, né? E depois vem o medo da aceitação, medo da rejeição, que afeta principalmente os filhos, né, que querem agradar os pais, que querem ser o melhor aluno da escola por causa dos pais, que querem ser... É o medo da rejeição, o medo do meu pai não vai gostar do meu resultado, meu chefe não vai gostar. O medo da rejeição são os três medos mais comuns na população mundial hoje, né? Então, o medo da morte, a doutrina espírita vem nos dizer, vem nos ensinar que a morte, na verdade, não existe, né? Que a gente não vive exatamente aqui, a nossa vida não é aqui, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, na vida espiritual. A nossa verdadeira família não é essa família, é a família espiritual. Então, quando a gente começa a ver por essa ótica, nós vamos ver que o medo da morte, para nós espíritas, ele é um medo que não é muito viável, né?
como diz Haroldo Dutra Dias, né, ele diz que ele falou no seminário Nós Somos de Lages com ele, que ele não tem medo da morte, ele tem medo de como vai ser. Ele tem essa que é a questão, o medo de desencarnar ele não tem, é só o medo de como é que vai ser esse processo aí, né? Então, o medo, ele acaba afetando, se ele estiver em excesso, ele vai acabar prejudicando o nosso processo. Aí tem, dentro do medo, falando também do medo da morte, agora nós estamos vivendo uma época de guerra, né? Ainda. Nós não sabemos até onde vai se estender aquela guerra da Ucrânia. E um dia perguntaram para o próprio Haroldo Dutra Dias, e se acontecer a terceira grande guerra mundial, o que a gente vai fazer? E aí ele fala que se acontecer a terceira guerra mundial, o máximo que pode acontecer é nós desencarnarmos. Só isso. Perder esse corpo físico, que é um uniforme, né? E que nós vamos ganhar quantos uniformes desses forem necessários. E aí até ele chama atenção para uma frase que diz que o general não está preocupado com o uniforme do soldado, ele está preocupado com o soldado. Ele vai dar quantos uniformes forem necessários para que o soldado consiga concluir aquilo que ele tem que concluir. O uniforme seria o nosso corpo físico. E aí perguntaram para o Chico também uma vez, se tivesse a terceira guerra mundial e nosso planeta fosse destruído, o que ele deveria fazer? Ele disse que ele não deveria se preocupar, porque Deus ia dar outro planeta para nós morarmos. Né? Um outro planeta melhor, um outro planeta, porque há muitas moradas na casa do meu pai. Então, os dois seguem essa mesma linha. Então, o medo da morte é um medo que nós não deveríamos ter. Né? O Nazareno Feitosa, ele fala que nós deveríamos fazer um cursinho para a morte. Que a gente deveria ir se preparando, porque é uma coisa que todos nós vamos chegar um dia, né? Ninguém sabe o dia certo de um ou de outro, mas a única certeza que nós temos é o desencarne de todos nós. Então, ele diz que a gente deveria fazer um cursinho para a morte, aprender a lidar com essa situação, aprender a lidar com a questão do luto, saber da separação, que não é uma separação eterna, é uma separação temporária, né, em que nós podemos nos reencontrar com os nossos entes queridos durante o sono no corpo físico. Então, se a gente analisar pela ótica espírita, a gente vai ver que nós não poderíamos ter medo da morte. Mas a gente sabe que, até mesmo no meio espírita, existe esse receio, né? As pessoas não gostam nem de falar em morte. Não gostam nem de falar, passam pela funerária e vê o rosto, né? Não quer ver, porque acha que vai cair. Né? Então, acho que acaba trazendo isso enraizado em nós, esse medo, de uma coisa que até então era sem explicação. Né? E a doutrina espírita vem nos fortalecer, vem nos esclarecer que a morte não existe, que a morte não é nada. Que nós não precisamos ter esse medo. Aliás, nenhum tipo de medo, né? E quando eu falei do Evangelho nos convida a caminhar, a andar, a gente pega algumas personalidades do Evangelho, de algumas passagens do Evangelho, que foram convidadas a caminhar, a mudar de estágio, né? E se essas personalidades tivessem medo, tivessem tido medo, muita coisa nós não teríamos acesso hoje à informação. Talvez, na minha opinião, se não é a maior, uma das maiores transformações que o Evangelho nos traz, a mudança de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, né, porque ele era perseguidor de cristãos, ele estava, quando ele tem um encontro com Jesus, ele se chamava Saulo, né, quando ele está a caminho de Damasco, para entrar lá para assassinar Ananias, né, e ele tem um encontro com o próprio Cristo, uma luz que o cega, quase deixa ele cego, e ele pergunta quem é, né? E aí Jesus fala para ele, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é, ele fala, eu sou Jesus. E ali acontece, na minha opinião, a maior transformação do Evangelho, porque ele, naquele momento, ele deixa de ser perseguidor de cristãos e se torna um cristão. E passa a divulgar o cristianismo. É uma mudança drástica, que nem as pessoas conheciam ele. Porque ele volta e ele começa a pregar e falar de Jesus e falar de Cristo. E hoje nós temos informações, se não fossem as divulgações de Paulo, nós aqui no Ocidente não conheceríamos Jesus Cristo. Não conheceríamos a história de Jesus Cristo, né? Então é uma mudança. Se ele tivesse tido medo naquele momento, olha quanto conhecimento nós teríamos, não teríamos recebido, né? Outra transformação, quando Jesus vai procurar pelos pescadores, ele chega no barco onde está Simão Pedro e André, que ele fala para eles que me seguem, sigam-me, que eu vou fazer vocês se tornarem pescadores de homens. E eles, no momento, eles não pensam em mais nada, eles simplesmente pulam do barco e vão atrás de Jesus. E são dois apóstolos, né, Simão Pedro e André. Então, essas pessoas que tiveram a oportunidade da mudança e não tiveram medo da mudança. Eles foram, eles acreditaram. Outro caso que eu tinha separado, a questão da mulher adúltera,
né, a mulher adúltera, foi uma cena que eles tentaram, na verdade, deixar Jesus numa saia justa, né? Porque, segundo a lei mosaica, a mulher que fosse pega em adultério, a pena era apedrejamento até a morte. E Jesus, ele era do perdão, era da caridade, era do amor. E quando eles encontram essa mulher, eles levam até Jesus e perguntam para ele: o que nós devemos fazer agora? Pela lei mosaica, ela deve ser apedrejada até a morte. Só que se Jesus fala para eles não apedrejarem, ele está indo contra a lei mosaica, que ele também não ia. E se ele fala para apedrejar, ele ia estar indo contra os ensinamentos dele. Então eles tentaram deixar ele sem saída. O que ele faz? Ele se abaixa e começa a escrever alguma coisa no chão. Que até hoje várias pessoas dizem que ele podia estar escrevendo um monte de coisa. Que ele podia estar, porque ele era o maior médium que nós temos notícia, né? Que ele poderia ter, tem alguns que afirmam que ele poderia estar escrevendo frases direcionadas a cada um daqueles que estavam lá. Tipo, ó, você quer jogar pedra, você fez isso, e a pessoa lia aquilo no chão. E aí, quando perguntam para ele de novo, ele fala: se aquele que tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Tipo, ele não deixa, não manda nem jogar e nem não jogar. Ele deixa na mão de cada um. E aí cada um vai soltando as pedras igual indo, né? E aí a mulher vem a falar com ele, e ele fala: como estão se condenaram? Ela se for. Diz: eu também não te condeno, vai, e de futuro não tornes a pecar. E ela muda. Naquele momento ela muda. Tem alguns livros, alguns autores que trazem a informação de que ela teria se tornado a 13ª apóstola, né? Dos seguidores, que ela passa a seguir Jesus. Então são mudanças do evangelho que eles fizeram, que fizeram uma mudança radical, mas porque eles não tiveram medo da mudança. Então, para a gente ver como o medo é prejudicial. E em todas as situações, né? Ele precisa ser tratado, né? Existem as reuniões mediúnicas, existem técnicas como a apometria, que às vezes você traz um medo, reflexo de alguma situação que você viveu uma outra existência, né? Que é muito comum a pessoa ter medo de dirigir, por exemplo. Você vai fazer uma reunião de desobsessão, a pessoa está presa ainda numa encarnação que ela sofreu um acidente, que ela estava dirigindo, ela tem um pouco de trauma. E como o trauma não fica no corpo físico, ele fica no perispírito, ela reencarna com esse medo, com essa fobia. Né? E aí, com o atendimento, é esclarecido isso, e a pessoa... Às vezes, teve um caso lá na nossa casa que, no segundo dia, ela fez o atendimento, na segunda vez que ela foi na casa, ela chegou dirigindo a pessoa. Então, esses medos, eles têm que ser tratados, né? E não, porque senão eles vão acabar sendo um obstáculo muito grande no nosso progresso. E aí, quando a gente pega também a parábola dos talentos, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a parábola dos talentos é o Senhor que deixa 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para o outro, né? E quando ele retorna, o que ganhou 5 tinha feito 10, o que ganhou 3 tinha feito 6, e o que ganhou 1 tinha enterrado, ou aquele 1 lá. Porque daí tem no Evangelho, ele tem, que ele disse que por temor, né, por medo, eu enterrei. Então, por medo de perder o talento, o dinheiro do seu senhor, ele enterrou. Em vez de aplicar, né, e ganhar mais dinheiro, como os outros fizeram, ele, por medo, ele enterrou o talento. E aí esse senhor tira esse talento dele e dá para aquele que tem 5, né? Que é aquela famosa frase: aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então ele pega o talento, para a gente ver como que o medo atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso dia a dia, faz com que a gente perca muitas oportunidades, né? Pessoa hoje, falando um exemplo de vida profissional, por exemplo, tem pessoas que têm medo de mudar de profissão. Às vezes ela tem uma profissão que ela não é feliz, tem um emprego que ela não é feliz, que ela vai lá só cumprir horário, vai ir para casa, e tem medo da mudança, tem medo de tomar uma atitude, tem medo de isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. Quando, na verdade, você pode estar indo para um caminho errado, um caminho que você pode ter um caminho bem mais feliz, você, por medo, você acaba ficando preso naquele comodismo, ou naquela ânsia de querer agradar os outros, às vezes, né? Se quer agradar os outros, não quero fazer nada de errado, não quero arriscar, eu quero manter isso ali. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer o conhecimento suficiente para a gente saber que nós não precisamos ter medo. Medo de doenças, né? Nós sabemos que a questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se na erraticidade é o espaço onde o espírito fica entre uma encarnação e outra, né? Então, ele pergunta se na erraticidade o espírito, antes de reencarnar, se ele tem uma noção dos principais gêneros de prova que vai enfrentar aqui na Terra.
Ou seja, se nós, quando ele está se preparando para a nossa encarnação, se nós, no mundo espiritual, nós temos noção das principais provas, nós vamos passar por um acidente grave, por uma quebra financeira, por uma traição amorosa, uma doença grave. E nós nascemos, eles dizem que sim. Eles respondem que sim, que nisso consiste o livre-arbítrio. Ou seja, tudo que nós passar aqui na Terra, nós já reencarnar aqui, nós já sabemos. E nós já nos preparamos para isso. Então, quer dizer que tudo que nós precisamos passar aqui, nós temos capacidade, sim, para passar. Nós temos força para passar. Né? Então, se a gente pega a questão de que Deus, sempre em várias passagens, Jesus, em várias passagens, ele fala para que nós não tenhamos medo. Né? Então, a gente, quando você faz a sua programação reencarnatória, você já está preparado. E aquela história, Deus não dá um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Né? As doenças, normalmente, elas são de Valdo, diz que as doenças, normalmente, elas são já o próprio tratamento. Né? Que as doenças, André Luiz fala em vários livros, que as doenças funcionam como um dreno espiritual, né? Fazendo uma verdadeira limpeza, um tratamento para nós, para curar todas essas enfermidades que estão no perispírito. Então, nós temos que agradecer a doença, temos que agradecer a dor, né? Porque a doença, ela faz parte, muitas vezes ela já faz parte desse tratamento. Então, quando a gente pega a questão da questão 258, que a gente participa normalmente da nossa programação reencarnatória, nós vamos ver que nós não temos por que temer. Nós temos apenas que confiar em Deus, confiar na providência divina, né, que todos nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, né, como diz a Igreja Católica, que é um espírito sempre mais avançado, mais evoluído do que nós, que tem o compromisso de nos conduzir, nos orientar através da inspiração, da intuição, para que a gente sempre possa tomar as melhores decisões. Né? E ainda falando sobre a questão da programação reencarnatória, a gente vai ver que nascemos na família que precisamos nascer. Nascemos na família que nós precisamos, não é aquela, o Nazareno sempre fala, não é aquela que a gente gostaria, se fosse escolher aquela que a gente gostaria, a gente não estava nessa família. Mas nós estamos na família que nós mais precisamos, que é a mais útil. Ali se encontram espíritos afins, mas nós já nos comprometemos no mundo espiritual de reencarnar juntos para acertar determinadas contas que nós tínhamos, e alguns equívocos que nós tivemos em outras existências. Então, nós não tem por que ter medo da morte, né? Porque nós precisamos saber que tudo está programado. E se tudo está programado, nós precisamos só fazer a nossa parte e manter a consciência tranquila. E quando você faz a tua parte que cabe, você fez de tudo para dar certo alguma coisa e não deu certo, é porque não era para ser. Agora, se houve falha tua, pode ser que você tenha se equivocado. Mas quando você faz tudo num emprego, por exemplo, você faz tudo no emprego e aquilo lá não dá certo, não dá certo, é um sinal que a vida está te dando que aquilo ali não é o caminho. Isso vale para relacionamento, para amizade, para tudo. Porque você tem que estar usando a questão da ajuda. Eu sempre comento isso, que a questão de quando você precisa de ajuda é quando você está usando 100% da sua capacidade e não está sendo suficiente. Aí você precisa de ajuda. Agora, quando você está de boa, estou aqui com as duas mãos livres aqui, eu peço para alguém pegar alguma coisa para mim. Daí você não está pedindo ajuda, você está mandando alguém fazer. Aí é até um abuso, né? Mas a gente pedir ajuda, por exemplo, a espiritualidade, os nossos mentores, nossos espíritos protetores, eles têm um compromisso conosco de nos orientar, de nunca nos deixar na mão, nunca nos deixar sem resposta, sem auxílio. Só que nós somos crianças, espiritualmente falando. Então, se a gente for comparar uma criança daquele tamanho ali e uma pessoa adulta, ela pode fazer alguma coisa errada e você não vai brigar, você não vai castigar, você não vai fazer nada. Porque você sabe que ela não sabe fazer ainda. Né? E aí a gente tem esse apego de ficar preocupado, de achar que vai estar sozinho, e a gente nunca está sozinho. Nosso mentor espiritual, os espíritos protetores, os espíritos familiares, estão o tempo todo sempre nos orientando, buscando nos orientar. E a gente só precisa fazer a parte nos casos. Principalmente, o melhor remédio contra o medo é a fé, né? E a fé, daí a gente fala, mas a gente tem uma fé tão pequena, né? Porque a gente foi acostumado a não acreditar muito nas coisas. Sempre você foi ensinado que tudo é difícil, a gente foi ensinado que todo mundo tem que trabalhar
manhã, tarde e noite, para ter alguma coisa, ter que trabalhar manhã e tarde, estudar à noite, até de madrugada, fazer isso que acostumou. Aí eu não tenho minha fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que foi o que Jesus falou, que se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você podia dizer para uma montanha sair daqui e ir para lá, que ela iria. Né? Então, a fé, como que a gente faz para aumentar a fé? Com conhecimento. É o conhecimento que vai fazer aumentar a fé. O conhecimento das obras básicas de Allan Kardec. Né? A Kardec, eu vi ali que tem um monte que eu não tinha visto, eu vi um monte de revista espírita. É uma coisa bacana. Kardec escreveu mais de 30 livros entre a revista espírita e as obras básicas. Aí, como diz o Madalena Feitosa, a gente conhece 3 delas só, o Evangelho e o Espiritismo, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, está ótimo. Se a gente, eles pedem que a gente estudar 3, no mínimo 10% do que Kardec escreveu. Né? E até ele brinca que se a gente não leu essas 3 obras, a gente pode até ser espírita, mas não conhece o Espiritismo. Então, o estudo das obras básicas de Allan Kardec vão fazer com que a gente aumente o nosso conhecimento, que automaticamente vai fazer a gente aumentar a nossa fé. E quando a gente tem essa fé que tem um colega nosso lá que fala que fé é força espiritual, o significado de fé. Eu não sei se procede, mas ele diz que para ele tá bom, serve assim. Força espiritual. Se você tem fé em Deus, se você tem fé no futuro, você não vai se preocupar com qualquer coisa, você não vai se queixar com qualquer coisa. Você vai confiar, simplesmente confiar na providência de Deus. Deu uma doença, apareceu uma doença na família. Tudo bem, busca o tratamento que tem. Se você fizer todo o tratamento certinho e a pessoa mesmo assim desencarnar, é o tempo dela desencarnar. Né? Outro dia, até falando disso, outro dia eu vi o Divaldo falando uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas ele disse que tem uma frase que é dita no movimento espírita de maneira muito equivocada, que é aquela história de dizer que todo mundo morre na hora certa. Todo mundo já ouviu isso aqui, né? Não, todo mundo morre na hora certa, morreu porque era a hora. E o Divaldo chama atenção para o seguinte, ele diz que muito poucos são os que morrem na hora certa, que a grande maioria comete o suicídio indireto, porque exagera na alimentação, nos alcoólicos, cigarro, drogas, né, festas, não cuida do corpo. Então você tem o teu corpo que vai para durar, na tua programação está para durar 80 anos. Você não cuida dele, ele vai deteriorando, vai perdendo, você acaba desencarnando antes. Acaba gerando uma doença, acaba acabando com o teu uniforme de trabalho, né, que é o corpo físico, e você acaba desencarnando antes da hora. E ele chama a atenção, eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha pensado dessa forma, né, mas tem lógica. Ele diz que muito poucos se desencarnam na hora certa. Que é aquela pessoa que cuida, que se cuida, que faz tudo que tem que ser feito, e chega num dia, de repente, desencarna, aquele pode ser que ele está na hora certa. Mas ele fala que a gente desencarna muito, normalmente a gente desencarna fora da época. Eu tenho um trecho aqui do livro Nosso Lar, para a gente ver a importância do medo. Ele está no capítulo 42 do livro Nosso Lar, não do filme, né? Quem assistiu o filme é muito bom, o livro é maravilhoso, o livro é muito melhor, tem muito mais detalhes. E no capítulo 42, ele é intitulado A Palavra do Governador. Os anjos, né, eles vão até Nosso Lar avisar a população da colônia que está para explodir a Segunda Grande Guerra Mundial da época, né? E aí eles começam uma preparação. E aí diz assim: para o domingo imediato, a visita do Clarim prometeu ao governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, que era aquela enfermeira que andava com o André Luiz, né, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleo de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. E aí André Luiz pergunta, contra o medo? Como não? Objetou a enfermeira. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, ela continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito, mais tarde compreenderá tais imperativos em serviço. Então vejam como eles colocam
isso lá em nosso lar, eles colocam o tratamento contra o medo mais importante acima das lições de enfermagem. E o número de pessoas que desencarnam somente pelas vibrações de terror, vibração do medo, porque o medo vai baixar a nossa vibração, e baixando a nossa vibração nós sabemos que tipos de espíritos vão passar a nos influenciar. Todos nós somos influenciáveis, né? Todos nós somos obsediáveis, e aí a gente vai sofrer com obsessão de espíritos que estão naquela vibração do medo. E aí, com uma boa prece, uma prece fervorosa, uma prece sincera, nós conseguimos mudar essa vibração. Então, para a gente acabar com essa questão do medo, a fé, a confiança em Deus, né? A fé inabalável, né? Como diz o Evangelho, inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente começar a ter mais fé, acreditar mais na providência divina, nós vamos acabar deixando de lado essa emoção do medo, usando ela, que ela seja útil, né? Mas sem excesso. Sem excesso, porque tudo em excesso acaba nos prejudicando, nos deixando um pouco mal. Então, a minha mensagem para essa noite era essa. Claro que a gente faz só alguns tópicos, né? O interessante é cada um pesquisar um pouco mais sobre o medo, porque tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre isso, sobre esse tema, a gente saber lidar com essa emoção, para a gente conseguir tirar proveito e usar para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado.